Podcast. Eu me chamo Wendy e sou do nono ano A. Eu me chamo Micaele, sou aluna do oitavo ano A. Eu me chamo Emanuele, sou aluna do nono B. Hoje estamos aqui para entrevistar o vereador Haroldo Brito. E o tema é: como os projetos sociais devolvem a dignidade do povo? A sua Haroldo Brito. Pode se apresentar. Olá, galera do Podcast, estou muito feliz em estar aqui e falar sobre esse tema. Já elogiei aqui os meninos no Bastidores, eu acho um projeto incrível. Parabéns à idealização desse projeto, à permanência desse projeto, e estou muito feliz. E com esse tema, é algo que eu vivo na prática há muitos anos. Espero que seja proveitoso e útil para todo mundo. Obrigada. Estou aberto às perguntas para a gente falar sobre um pouquinho da minha vivência. Vamos começar agora as perguntas. Certo. O que te motivou a começar projetos voltados para as pessoas em situação de vulnerabilidade? Então, o que me motivou, assim, eu acho que cada dia é um dia que a gente sente motivos diferentes, mas o estalo que me despertou enquanto ser humano, o que eu poderia fazer em prol do outro, é entender que, independente das suas condições financeiras, do lugar que você vive, enfim, do meio que você vive, que todo mundo, eu entendi isso desde cedo, que todo mundo tem algo dentro de si que a gente pode compartilhar com o outro, que a gente pode ser instrumento de Deus na vida do outro. É uma coisa que vai muito além de religiosidade, de religião, da sua crença, enfim. Então, quando eu estava terminando o terceiro ano no Colégio Polivalente Edivaldo Boaventura, Polivalente, que é hoje o Colégio de Jequié, lá no Jequiézinho, a gente tinha uma matéria que falava sobre a sociedade, projetos sociais, como fomentar os projetos sociais, como fazer essa abordagem dentro do nosso meio, dentro da nossa vivência, do que a comunidade precisava. E a professora, no final de uma matéria, sugeriu que a gente fosse conhecer algum projeto social existente na nossa cidade, ou que a gente fosse em algum lugar carente e que dentro dessa vivência, dessa visita, fosse criado um projeto visando a melhoria, a ajuda daquele sistema que a gente fosse acompanhar. Nisso a gente procurou o abrigo de idosos, né, a Fundação Leor Brito, que é um abrigo de idosos aqui da nossa cidade, e eu fiz esse estágio. Esse ano de 2026 completa 18 anos exatamente que eu faço um trabalho social voluntário lá dentro. Então a gente conseguiu mudar muito a vida das pessoas que vivem no abrigo de idosos, mas foi a partir dessa vivência que eu tive na minha formação no terceiro ano, na conclusão do segundo grau, na verdade, que eu tive esse estalo que eu poderia ser útil na vida daquelas pessoas que estavam ali. E dentro da vivência eu fui percebendo várias formas da gente estar organizando, levando o principal que eles precisam naquele momento, que a gente entendeu, né, que era a presença de pessoas, que são pessoas praticamente abandonadas por suas famílias. Então eu falei assim, não, aqui nesse abrigo eu não vou fazer só a parte de estágio e fazer um trabalho de conclusão do curso. Eu pretendo, após terminar essa matéria, continuar, porque eu tenho certeza que aqui dentro eu vou ser útil. Aí eu senti esse estalo e estou há 18 anos dentro dessa Fundação Leor. Mudou a vida deles e a sua também, né? Mudou completamente. Todos os projetos sociais, pode ter certeza, as pessoas que a gente tenta inserir em algum projeto social, que tem vários, que eu organizo, que eu lidero aqui, mas eu não faço nada sozinho, nada eu consigo fazer sozinho. Então alguns convidados que vão vivenciar de algum projeto, ou seja, com morador de rua, dependente de álcool e droga, ou com animais abandonados da nossa cidade, ou abrigo de idosos, abrigo infantil, ou aterro sanitário, catadores de reciclagem, a pessoa vai numa perspectiva e volta completamente diferente, com outro pensamento. Entende que quem sai dali transformado é a gente. A gente acha que vai levar um apoio, acha que vai levar uma ajuda, mas com certeza, quando a gente entende esse processo de troca, a gente sai muito mais, a gente recebe muito mais do que a gente leva, o que a gente está levando para doar. Massa. Como foi o início dos projetos, quando ainda havia pouca ajuda e poucos recursos? Então, essa de poucas ajudas e poucos recursos não é nem só no início, eu acho que é sempre. Eu acho que quem vive de projeto social, quem está inserido nesse contexto assim, de projetos sociais, sabe que é uma luta constante, campanha sempre, tentando envolver mais pessoas que chegam no projeto, cansa daquele projeto, sai. Então a rotatividade de pessoas é muito grande. Por exemplo, a gente tem um projeto
projeto Sopa Solidária aqui na nossa cidade. A Sopa Solidária já existe há muitos anos. O que é que a Sopa é? É um projeto que a gente leva alimentos prontos para a rua, mas com a intenção de não é só alimentar as pessoas que estão no contexto de rua. Geralmente essas pessoas em contexto de rua está associado à rua com algum tipo de uso de droga, de alguma substância entorpecente, ou seja, maconha, crack, ou todas as drogas que tu pensar. Então, o que é que essas pessoas sentem falta? A maior necessidade dessas pessoas é serem vistas como ser humano, como igualdade. Então, tem pessoas que vai no nosso projeto que a gente percebe que essas pessoas têm nojo, não abraçam uma pessoa de rua que está naquela situação de sujeira, sem tomar banho, com cheiro forte, sujo, às vezes com muito cheiro da substância que essa pessoa está consumindo naquele momento, seja álcool, seja tiner. Então, assim, pessoas que a gente leva para esses lugares e a gente percebe que não tem um perfil de estar nesses lugares, porque a pessoa que está em rua percebe se você olha diferente para ela, olha com um tipo de preconceito, com indiferença. Então, a gente leva principalmente para a rua esse olhar de igualdade de ser humano, que a gente não está livre de estar naquela situação daquela pessoa. Então, assim, tem pessoas que passam pelo projeto, vê que não se enquadra naquele projeto, ou que a gente está à frente, vê que a pessoa não tem o perfil de estar naquele projeto e a pessoa acaba saindo. Mas quem vive nesse contexto de serviço social, de projetos com pessoas de vulnerabilidade social, o tempo todo pedindo, fazendo campanha, direcionando alguma troca de serviço em troca de ajuda para essas pessoas, porque é uma ajuda constante. Essas pessoas precisam desde alimentos, como produto de limpeza, higiene pessoal, roupas, medicação às vezes. E nossa intenção nesse projeto é levar essas pessoas para o centro de recuperação. Então a gente vai, pega amizade com eles, eles entendem que a gente está fazendo uma troca ali de igualdade, olhando com igualdade com essas pessoas. Sei o nome de todos que hoje está na rua, conheço a história, a gente procura familiares. Ontem eu tive uma entrevista na FM, eles me perguntaram se já teve casos da gente encontrar familiares em outros estados. A gente faz essa busca ativa, que tem andarilhos aqui em Jequié, que é de outros estados, que ficam longe das suas famílias, perdidos no mundo, de 7 anos, 12 anos, 11 anos. E a gente consegue fazer essa busca ativa, e nosso interesse desse projeto é levar eles para um centro de reabilitação. A gente dá todo o suporte. Então, durante esse processo que ele está no centro de reabilitação, a gente está fazendo campanha também, pedindo a material de higiene, alimentos, porque todos esses centros de reabilitação que tem na nossa cidade sobrevivem de doação. Então as famílias já não têm condições, já não tem mais interesse por essas pessoas que estão em rua. Então a necessidade de estar pedindo é sempre, não é só no início, como sua pergunta, é o tempo todo. E são bem valorizados, né? São esquecidos, a gente vive numa sociedade muito que prega uma coisa e vive outra, sabe? Eu acho que, como teve algumas pessoas que criticaram esse projeto da gente estar oferecendo comida, falando, vocês alimentam vagabundos, mas cada um tem sua história. E quando você vai, que você pega aquela menina que tem a sua idade, que poderia estar no seu lugar, ou você no lugar dela, que já está grávida, já tem 3 filhos, com 14 anos, suscetível a qualquer tipo de doença contagiosa, que vem de seu corpo em troca de uma pedra de crack, e que você se coloca no lugar dela e vê que amanhã você pode estar na situação dela, ou ela está na sua situação. Ninguém está livre disso. E você generalizar que é tudo vagabundagem, é muito difícil você ouvir isso. Uma mãe ouvir uma coisa dessa, uma mãe que as drogas levou o filho a ouvir uma frase dessa, que é alimentar vagabundos, que não tem jeito. Então, tipo assim, infelizmente, não é todo mundo que tem esse olhar por essas pessoas. Não que eu seja o melhor, que eu tô ali para salvar a pátria, não é sobre isso, não. Como existe, graças a Deus, milhares de pessoas que pensam assim, mas é bem difícil lidar com certo tipo de projeto social que leva a muito preconceito, que é vestido de muito preconceito, né, como usuário de droga, esse que a gente está falando, que é um projeto Sopa Solidária. Você começou essa caminhada sozinho ou teve pessoas que acreditaram no projeto desde o início? Comecei sozinho.
comecei sozinho. Nessa visita, eu vou contar um pouquinho da história, tu pode resumir depois na edição. No abrigo de idosos, geralmente os domingos era visita, como é até hoje. Aí não tinha um calendário fixo, por exemplo, Dia das Mães. Aí tu pertenceu à igreja, ela pertencia a outra, era um grupo de jovens, um grupo de pedal. Aí a gente tinha 4, 5 dias das mães no mesmo dia. Entendeu? Aí, tipo assim, era uma desorganização total. Era interessante porque tinha muita gente visitando, mas a gente precisava criar um cronograma organizado. Por exemplo, dentro do abrigo de idosos, a gente criou vários projetos com essa minha permanência lá, né, que já vai fazer 18 anos agora em outubro. Então, eu falei assim, a gente tem que organizar um cronograma, uma agenda, para as pessoas que queiram vir fazer um trabalho aqui, uma visita, avise antes, para a gente passar o que pode dentro do abrigo de idosos, o que não pode, porque antigamente chegava muita gente lá, né? Orientar como se comportar lá dentro. Então, tipo assim, tinha gente que filmava um idoso sendo trocado na sua intimidade, falava sobre família, aí despertava gatilhos de abandono. Então, tipo assim, todo mundo que chega lá a primeira vez, a gente tem essa conversa, quando a gente faz um tour guiado com as escolas, com os alunos, a gente fala, gente, a gente não vai poder falar disso, não vai poder tentar ficar relembrando o passado do idoso, porque vocês vão embora e eles ficam com esse gatilho, lembra a vivência que eles teve, entende que tiveram netos, que tiveram filhos, eles são conscientes, não é todo que perdeu a memória. Então você sai daqui e aí gera um sofrimento para essas pessoas. Então eu entendi a importância de eu estar lá dentro do abrigo de idosos e organizar essa parte. Aí a gente criou um cronograma certinho, a gente até hoje existe, a gente faz uma programação a cada 3 meses, a gente valoriza muito os idosos lá dentro, a gente tenta fazer uma buscativa com a família para tentar se reaproximar do idoso que está lá. Por exemplo, no Natal a gente faz a campanha Natal Solidário, onde a gente tira foto de cada idoso com o presentinho que ele quer. Aí pelas redes sociais é mais fácil, a gente divulga, a comunidade abraça o idoso, adota o idoso para levar aquele presente que o idoso está pedindo. E como eu tenho uma rede social muito movimentada, eu consigo descobrir quem é o neto, quem é o filho, de que bairro foi. Aí eu envio aquela campanha para os netos, para a família, tento reaproximar, às vezes levo esse idoso para fazer um passeio, para rever a comunidade. Então a gente segue um cronograma bem definido. A gente faz São João, a gente faz um Natal Solidário, a gente comemora o Dia das Mães no Dia das Mães mesmo, Dia do Pai, Dia dos Pais, faz o aniversariante do mês, a gente tem as visitas, a gente tenta inserir a comunidade para ajudar a gente nas faxinas. Tem 2 projetos que a gente inseriu dentro do abrigo de idosos, que é Plantando o Futuro. Eles fazem a muda de árvores nativas e frutíferas, desde a sementinha, eles regam e a gente cria as mudas e a gente dá de brinde como lembrança dos visitantes. Por exemplo, o Anita Rabelo possivelmente pode ir lá, aí recebe uma árvore para plantar no colégio, para lembrar a visita que teve no abrigo de idosos. Aí a gente tem visitando o vovô e a vovó, que a gente leva os educandários para visitar o abrigo, conhecer as dependências, o funcionamento e valorizar a pessoa idosa. Então, dentro dessa perspectiva, a gente conseguiu fazer uma organização do calendário lá no abrigo de idosos. Então, funciona desse jeito. É importante as pessoas reconhecerem o trabalho de vocês. Qual foi a história mais marcante que o senhor viveu ajudando alguém através dos projetos sociais? Teve vários. Eu acho que cada projeto que eu tô inserido, assim, tem uma experiência muito marcante, assim, sabe? De verdade. Vou contar uma do abrigo também. No ano passado a gente teve um chamado, porque paralelo a isso, a gente vive numa cidade muito violenta com a pessoa idosa, muito. Aqui no bairro de vocês mesmo, quilômetro 3 e 4, eu acompanho vários casos de abandono mesmo, aqui no bairro que está instalado o Anita Rabelo, de idosos abandonados, de idosos que ficam sozinhos, de idosos que a família usa o dinheiro para fazer outras questões, que não é o cuidado, que passa necessidade, que vive só, que é caso de polícia, vários. Eu estou acompanhando vários nesse mês de maio que a gente está, vários casos aqui do bairro, do quilômetro 3 e 4, vários. Então, Jiquié é uma cidade muito violenta com relação à pessoa idosa, muito. Então, assim, cada projeto é um fato marcante. No aterro sanitário, eu convivi com uma pessoa lá que foi infectada com
com a doença contagiosa, infelizmente, catando reciclagem para sobreviver. Então, assim, aí você tira isso do quê? Da falta de consciência das pessoas, colocarem seringa, pérfuro cortante, de uma educação ambiental que essas pessoas não têm, de não entender que o lixo serve para outras pessoas sobreviverem e que essa pessoa está vivendo em tratamento constante com a doença que poderia ser evitada e que mudou a vida da família. Então, assim, no abrigo de idosos, no ano passado a gente pegou uma idosa de 74 anos estuprada, violentada sexualmente. 74 anos. 2 dias depois, essa idosa deu uma hemorragia generalizada por conta do estupro e ela veio a falecer. 74 anos. Então, assim, cada projeto, morador de rua que eu recebi uma mensagem no Instagram semana passada, que uma moradora de rua de Feira de Santana que estava aqui, eu conversei bastante com ela, muito. Aí ela mandou um textão agradecendo que ouviu minha fala com ela, meu conselho, que nem foi um conselho, foi falando as possibilidades, o poder que ela tinha ainda de se reconstituir, de voltar para a sociedade, que ela era capaz, e ela falando que não precisou de tratamento, que ela voltou de novo para a família, que ela parou de usar droga, já estava trabalhando. Então, assim, cada ida em um projeto desse, você sai de lá muito assim, valorizando muito a vida que a gente tem e agradecendo por não estar naquele lugar, valorizando a nossa vida, o que a gente tem, não só as coisas materiais, mas assim, o poder que você tem de ir lá e mostrar que a pessoa pode, o que ela tem saído daquela situação que ela está vivendo. Então, tipo assim, é muito incrível quando você vive e experimenta isso e sai de lá tendo a certeza, fala, poxa, hoje eu fiz a diferença na vida de alguém. Então, assim, a cada ida é uma história diferente, algo lhe marca. Você não tem como ir fazer uma intervenção dessa e voltar a mesma pessoa. Se você voltar a mesma pessoa, você é muito fria. Intenso isso, né? Muito. Você vai e volta com certeza com alguma coisa. Ou as pessoas... E eu entendo que todo mundo não tem esse estômago para suportar isso tudo. Muita gente não gosta de estar, de ver o sofrimento, de ver o abandono. E a gente entende, né, que cada um tem o seu perfil. Mas para você ir e voltar a mesma pessoa, cada dia é uma nova história que você volta. Você conhece a história das pessoas e fica comovido, né? Fica. Impactados mesmo, impactados de você entender que você não está livre daquilo ali. E que com certeza em algum momento da sua vida, se você tivesse se permitido, por exemplo, usuário, tem várias meninas que por conta de um término, alguma coisa assim muito forte para ela naquele momento, que ela não teve um apoio, aí usa de certas coisas para uma fuga. E que você já teve esse momento de precisar de alguma coisa, mas Deus te deu livramento. Mas se você tivesse usado, você estaria naquela situação. E falou, gente, naquele momento que eu estava naquele desespero, eu não via saída, mas hoje, graças a Deus, estou livre disso, não precisei passar por isso, então eu tive um livramento. Então, tipo assim, é para você ir para um lugar desse e refletir sobre o que você está fazendo. É transformador. Quando os projetos sociais desenvolvem dignidade às pessoas? Eu acho que é uma pergunta bem assim, bem pra gente refletir, sabe? Não só dignidade, eu acho que devolve uma perspectiva assim de você entender que você ainda tem jeito, sabe? Que no mundo não tá perdido naquele momento que você tá. Agora, fazer a pessoa entender isso é muito difícil, sabe? Então, assim, quando você vai com o usuário, que você vê ali que pessoas, assim, quando você conhece de verdade, assim, a história da pessoa, ela vai confiando em você. Cada ida que você vai confiando mais ainda. Você vai conhecendo. Então, tipo assim, esse interesse de você estar presente e tentar parar um pouquinho. Não é só lá, vou chegar, você viu o suco, eu vou embora, não. Eu vou chegar, você viu o suco, vou ter algum gancho para puxar um papo com essa pessoa e essa pessoa vai aos poucos lhe permitindo a confiança. Então, assim, quando você vê que tem pessoas lá que é formadas,
que já tiveram trabalho bom, que já tiveram filhos, famílias, que filhos formados, e que a gente entende que em algum momento da vida essa pessoa se perdeu por conta de uma tristeza profunda, por conta de uma depressão, por conta de várias questões de perdas. Porque assim, hoje eu entendo, eu não sou da área, mas só da vivência que eu tive, eu entendo que um dependente químico, às vezes, é o somatório da família toda, os problemas da pessoa, da família inteira, ele pega pra si e usa a droga como uma questão de fuga. Mas quando você percebe que aquela pessoa tem jeito e a pessoa não enxerga isso, você fica muito frustrado, sabe? Assim, poxa, mas cada um tem seu tempo também. Tem várias pessoas que a gente leva 3 vezes por cento de recuperação, a pessoa desiste, aí quando lhe vê na rua fica com vergonha de você, corre de você, lhe evita o máximo, e a gente chega, segura a pessoa, fala, rapaz, não precisa ter vergonha não, você não aguentou a pressão, teve que sair, mas a gente está aqui para lhe oferecer de novo, a gente leva de novo, quantas vezes forem necessárias, porque a gente entende que cada um tem seu tempo. Então, se a gente for nessa perspectiva de ter sucesso em cada projeto desse, você fica frustrado, sabe? Porque não é enxugar gelo, não é sobre a questão de algumas pessoas falar que é enxugar gelo. Eu não acho que é enxugar gelo. Eu acho de 10, se a gente tiver resultado de 1, eu acho que já é muito válido, mas a gente não desiste. O caso é você entender o processo, que cada um tem seu tempo e que a gente não vai desistir deles. E quando eles... Né? Como? Muita paciência. Muita paciência. Então, se você achar que você vai ter sucesso nesse projeto em si e perceber que não é fácil assim, você se frustra e você para de ir. Então, você não faz mais. Então, de abrigos, quando você percebe que algumas pessoas lhe procuram simplesmente para tirar um idoso de dentro de casa, porque o cheiro já incomoda, o mau cheiro já incomoda, o xixi já incomoda, e que você percebe que é simplesmente para se livrar de um idoso, você fica muito frustrado. E se você vê que você não vai ajudar aquela família porque sabe que ela quer tirar o idoso sem motivos, você vai ficar na sua consciência que você, poxa, eu não tirei o idoso lá, mas vai estar em sofrimento, essa pessoa vai estar em sofrimento, essa pessoa não vai, uma pessoa que quer descartar o idoso dentro de casa, não vai tratar o idoso como ele precisava ser tratado. Então, se você não tiver uma estrutura, mínimo um pouquinho psicológica, assim, você absorve muita coisa e você se frustra, porque nem todo processo de serviço social assim você vai ter sucesso não, mas é insistência. Eu tô falando demais? Não, pode falar à vontade. Qual a transformação mais emocionante o senhor viu acontecer através desses projetos? Eu acho assim, uma das coisas que eu fico muito feliz é quando a gente junta amigos, faz uma campanha em prol de reconstrução de alguma casa que foi destruída por enchente. Aqui mesmo a gente tem um aqui no quilômetro 4, perto da quadra, que a gente conheceu a história do Seuzinho. A casa caiu por cima dele, já era uma casa bem deteriorada, a família toda desgarrada, netos distantes, era uma pessoa que todo mundo gostava da rua, uma pessoa que foi muito útil na vida de todo mundo, a vida inteira, e tipo assim, a uma certa idade dele, a família o abandonou, e uma noite aí a casa desmoronou em cima dele, aí quebrou costela, uma das casas, né? E a gente juntou os amigos, a gente fez aulões, fez mutirão, e a gente conseguiu reconstruir a casa dele. Então, tipo assim, falando em coisas materiais, quando você percebe que a pessoa recebeu a sua casa de volta, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz nessas coisas. Mas nas questões assim de pessoas em situação de vulnerabilidade, quando a gente consegue resgatar a pessoa assim, e a pessoa consegue entender que ali não é o fim, que ela é capaz de sair daquela situação assim, e a gente percebe que a pessoa saiu, que eu percebo a pessoa que voltou para a sociedade, está trabalhando, está limpinho, está trabalhando na rua, que eu passo assim, eu fico muito feliz. E aí eu vi a imagem dessa pessoa lá, né? Noites perdidas no Mercadão, chuva, sol, tudo que vocês pensarem, ver que a pessoa, sabe? A gente pegou uma situação da Maralina que um dependente químico era amarrado no sofá, amarrado mesmo, de corrente. E a gente levou ele para o centro de recuperação com a guarda municipal, e hoje ele é coordenador do centro de reabilitação. Então, tipo assim, você fica... Não tem como você não ficar feliz. E entender que o que você faz é muito útil.
Então, assim, pode criticar, não tô nem aí. Ontem eu falei no programa de FM que o que eu preguei desde a minha pré-campanha, eu tô cumprindo, e as pessoas que não gostarem, que não entenderem o processo, minhas bandeiras, tá super livre de não votar mais ou de continuar votando, acreditando, mas o que eu sei, a missão que Deus me deu, assim, eu vou até o fim, independente de pessoas falarem mal ou serem contra, eu vejo o resultado no processo que eu vivo, que eu tento ser instrumento, né, na vida dessas pessoas. Então essas coisas não me, de jeito nenhum, não me enfraquecem em nada, pelo contrário. Fortalece mais ainda. Como unir comunidade, juventude e poder público para construir um quilômetro 4 mais digno e cheio de oportunidade para a nossa juventude? Eu acho assim, ó, que vocês têm tudo nas mãos, sério mesmo, de se impor dentro da sociedade nessa perspectiva, assim, né, de trazer benefício, de conquistar. Eu acho que cada vez mais com as redes sociais, eu fico muito feliz. E o que a gente estava conversando aqui antes. Hoje as redes sociais abriu muito a visão, né, das pessoas. E acabou aquela coisa, eu acho que vocês têm o poder na mão, de verdade mesmo. Pode ser até uma fala já criada, mas é a verdade. Eu acho que a gente, essa geração, tem tudo para ser uma geração menos preconceituosa, menos racista, com mais igualdade. E claro que o mundo sempre vai ter isso tudo, né? Sempre. Mas, assim, as redes sociais abriu muito a visão de vocês escolherem o melhor, assim, sabe? Que vocês acreditam, que defendem o que vocês acham importante, que vocês podem brigar, vocês podem se unir, fortalecer enquanto jovens para buscar a perspectiva do governo. A gente está cobrando aqui, tipo assim, mais primeiro emprego, mais oportunidade de trabalho, mais qualificação profissional, mais cursos profissionais, usar mídia, usar esse espaço que vocês têm de fala para cobrar, para reivindicar, para tipo assim, ó, a gente foi prometido isso, até agora não aconteceu. Vocês estão de prova, né? Porque quando nas redes sociais, quando alguma cobrança é feita até para o poder público, quer seja municipal, estadual, que tem manifesto, que as redes sociais, ou algum pedido de socorro, quando cai na rede, se resolve mais rápido. Então, tipo assim, claro que a gente é responsável por tudo que cai na internet, a gente tem que usar com responsabilidade, mas eu vejo assim, a geração de vocês com muito potencial em tudo se falando. Essa geração tecnológica que tem um celular na mão, que tem um mundo na mão, assim. Eu acho que a gente tem que saber usar essa ferramenta para a gente trazer benefícios, para a gente... essa globalização que hoje a gente já vive, que a gente só vivia nos livros falando sobre globalização, sobre as coisas que estão acontecendo lá na China. Hoje a informação chega instantaneamente. Então a gente já vive um processo globalizado. Claro que em alguns países a gente está mais avançado com relação à tecnologia, mais acesso. Eu acho que o acesso depende também muito infelizmente, do poder aquisitivo de cada um, mas assim, o acesso de informação, de você usar a sua inteligência para mudar a sua realidade. Quando a gente vê jovens da periferia passando em medicina na faculdade pública, como aqui já teve agora, passaram 3 da comunidade mesmo, assim, na UESB para medicina, a gente entende que todo mundo é capaz. Eu acho que quem está inserido na comunidade de um jovem de periferia, de classe baixa, assim, que vive mesmo na marginalidade, assim, dentro de um lugar onde seria vítima fácil da criminalidade, do uso das facções, usar essa pessoa para tráfico, para ser aviãozinho, para ser mula, para transportar droga, para vender droga, e uma pessoa dessa dá uma resposta à sociedade que dentro da mesma comunidade onde isso tudo acontece, passa na universidade pública para medicina. Eu acho que quem está em torno, eu acho que se inspira numa pessoa dessa. Eu acho que a capacidade que ele tem, outras pessoas têm, porque o meio ali vai da escolha de cada um, né? Claro. Claro que a família também é responsável pelo direcionar, às vezes os jovens não entendem, mas eu acho que independente da classe social, claro que o acesso é mais difícil nas comunidades mais periféricas, mas eu creio que o potencial, eu não vejo muita desigualdade no potencial de cada um conseguir ser o que quer ser, não. Eu acho que vocês têm que usar essa ferramenta para buscar mais, para trazer mais para a comunidade. Não, tipo assim, não vou
não vou ficar mais tranquilo porque eu tenho acesso. E meu amigo que não tem acesso. E minha comunidade que não tem acesso. E não vou querer as coisas só pra mim. Eu quero que o sucesso chegue pra mim, mas eu também vou respingar na minha comunidade, nos meus amigos, a oportunidade que eu tenho, o que eu quero pra mim. E eu vou trazer também pra ser compartilhado com outras pessoas. Eu acho que isso é um espírito de comunidade. Eu acho que vocês têm totalmente, tem com certeza todo o potencial de abrir a boca, de reclamar, de fazer protesto, de usar as redes a favor. Eu acho que é isso. Não sei se atendeu a tua pergunta, mas acho que a gente foi. Na sua opinião, o que falta para que a juventude do quilômetro 4 seja mais valorizada e mais ouvida? Bom, a gente tem um projeto aqui no quilômetro 4 que eu vejo assim muita diferença na vida das pessoas que participam. Muita mesmo. Vocês conhecem o Power Dance aqui, né? Então assim, eu tô no Power Dance já tem vai fazer uns 3 anos que eu abracei o projeto como padrinho do projeto. Então assim, desde o início até hoje, falando de uma galera que vive no bairro, né, periférico, quilômetros 3 e 4, às vezes rodeada de facções, onde um pode ir num lugar, outro não pode ir, muitas pessoas envolvidas na criminalidade, não que em outros bairros não esteja, mas falando daqui. Assim que o acesso é difícil, o acesso em tudo é mais difícil, as coisas acontecem no centro, pra lá, mas hoje em dia a gente tem que entender também que o bairro cresceu muito. Muitas oportunidades vieram para aqui. A gente tem um colégio incrível do estado. A gente tem a cultura aqui do bairro. Eu acho muito ativa. Os meninos que fazem arte aqui na comunidade é muito ativa. É tanto que em alguns projetos do governo estadual aqui leva sempre primeiro, segundo, terceiro lugar para o projeto de arte. E falando sobre essa pergunta, eu vejo muita diferença nas vidas das pessoas que fazem parte do projeto do Power Dance, de crescimento profissional, crescimento cultural, da uma perspectiva deles dentro desse projeto ter vivenciado outras possibilidades e aquilo ter agregado na sua vida, querer ser melhor. Pessoas passaram nas faculdades, estão fazendo faculdade. A gente criou, era um grupo de dança que fomentava a arte através da dança, sem muita perspectiva, e a gente foi indo, foi se transformando, a gente foi alcançando mais lugares. Dentro disso a gente começou a valorizar mais a cultura regional. A gente fez uma quadrilha contando a história de Anésia Cauaçu, depois a gente contou a história das lavadeiras de Jequié, hoje os meninos é reconhecido em vários lugares por ir competir em concurso de dança. Como eu falei antes, vários passaram na universidade, hoje fazem curso superior, e hoje alguns deles já estão inseridos dentro de um projeto que é remunerado, que já deu possibilidade de pagar uma faculdade, de fazer um curso pago, de pensar na perspectiva até de financiar um transporte, uma moto. Então, tipo assim, se essas pessoas não tivessem alguém para dar uma chacoalhada e mostrar que o potencial delas pudesse levar a outros lugares, talvez poderia ser vítima fácil da violência, de tudo que eu falei antes, entendeu? E eu acho que falta oportunidade trazer para os jovens e mostrar que através da arte, da cultura, do estudo, dessa perspectiva que antes só era a classe média alta que tinha, vocês também conseguem. Claro que é mais difícil, né? A gente não está aqui para falar que não é a mesma coisa, porque as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, estudam no colégio melhor, faz cursinho, tem outros acessos à tecnologia, enfim, mas a gente tem que entender que a gente nasceu de uma classe média baixa, pobres, mas que a gente tem a perspectiva também de mudar nossas vidas e mudar a vida das nossas famílias, através do quê? Do principal, do estudo. Mas eu acho que falta pessoas com essa visão de acolher esses jovens, de perceber o potencial desses jovens. Muito julgam. Acha que por ser de periferia, por ser mais longe assim, mas eu vejo muito potencial. É tanto que eu abracei e hoje eu carrego com muito orgulho essa galera, assim, sabe? Tudo que eles inventam, eu ajudo, eu colo junto, eu abraço mesmo, assim, eu visto a camisa muito, porque eu vejo que não é só dançar, não é levar a dança periférica para os lugares, é a gente estar presente, assim, a ter lugar nos lugares onde todo mundo precisa compartilhar junto. A periferia tem que estar em todos os lugares. E a galera, a gente já fez, participou da caravana cultural do Pelourinho. Quem diria que uma galera do quilômetro 3
fosse ser convidado para uma caravana cultural no estado. Então, assim, a gente percebe que tem potencial, mas falta alguém para abraçar, para eles entenderem que eles podem. Na prática, além do discurso, como o vereador pode ajudar a juventude de periferia? Eu acho que existem várias formas, não é só a parte financeira, não. Claro que ajuda muito a parte financeira, mas eu acho que só de você apoiar, tem várias possibilidades de você abraçar esses projetos, de abraçar os grupos organizados, como é o Podchat, por exemplo, esse projeto aqui. Eu acho que isso aqui, vocês têm um potencial muito além de ser uma coisa do colégio. Não que eu já quero tirar vocês do Anitta Rabelo, não é sobre isso não. É tipo assim, vocês têm o potencial de fazer alguma coisa maior, sabe? De vocês estudarem mais, de vocês fazerem curso através desse nicho de entrevista, de vocês se aperfeiçoando, tipo assim, de pegar a galera que está por trás dos bastidores, de incentivar, de trazer um curso de edição de vídeo, de áudio, de fotografia, porque eu acho que quem está inserido num projeto como esse é pessoas que gostam da mídia, gostam de entrevista, já tem uma perspectiva. Isso aqui pode até clarear várias vertentes profissionais para você ser uma jornalista, fazer uma faculdade de jornalismo, de ser um filmmaker, de trabalhar com áudio e vídeo a nível profissional. Então, não é só a parte financeira que um vereador pode estar ajudando. Eu acho que só de abraçar esse projeto, de dar visibilidade, de ver os meios de ajudar, tanto financeiramente como em equipamento, ou levar vocês para outros lugares, ou trazer mais perspectiva de vocês terem uma visibilidade maior, várias questões. E também tem os projetos que a gente abraça na Câmara de Vereadores, que eu acho que era importante a comunidade saber, que todo projeto organizado que pode se tornar uma associação ou um instituto, a gente pode dar emendas, direcionar emendas para que esse projeto receba uma verba por ano para ser usado naquela perspectiva daquele projeto, prestando conta certinho, tudo certinho. Eu acho que tem vários meios assim de ajudar, de abraçar um projeto desse. Você já pensou em criar cursos, oficinas, oportunidades de emprego ou ações educacionais para os jovens dos bairros periféricos? Eu tenho várias indicações hoje na Câmara, nessa perspectiva. Toda hora a gente fala de perspectiva, mas é nesse assunto de curso. Inclusive, a gente vai fazer agora, o primeiro vai ser no mês de setembro. Setembro, para quem não sabe, que a gente quer é o mês da visibilidade LGBTQIAP+. Então, a gente conseguiu instituir a data contra a homofobia e transfobia, terceiro domingo de setembro, e a gente vai estar criando um nicho de cursos que vai desde filmmaker a vários cursos profissionais. A gente teve um curso maravilhoso, vai ser no mês de setembro, a gente vai estar divulgando tudo. A gente levou um curso também para dependentes de álcool e outros tipos de droga, um curso de panificação, um curso maravilhoso de 3 meses. Então os dependentes saíam do centro de reabilitação com a oportunidade de trabalho. Aí foi comunidade da Barragem de Pedra junto com os usuários do Centro de Recuperação Renascer. Então a gente tem várias ideias e eu vou trazer para vocês, vou divulgar, vou pedir que vocês divulguem também no Instagram do colégio, vários cursos assim direcionados à idade de vocês, o que está mais hypado nesse momento, porque às vezes os cursos que a gente está aqui, às vezes não tem nada a ver com a geração que vocês precisam, assim, no que eu gosto de fazer, tipo assim, não tem nada a ver com o meu estilo de vida, com o que eu quero, não vai somar, nesse momento não vai fazer diferença na minha vida, mas a gente está nessa perspectiva aí de organizar uma rede de cursos bem legal a partir de setembro, que vai dar oportunidade também de trabalho. E eu vou trazer para vocês divulgarem. Pode trazer. O que o senhor gostaria que a juventude lembrasse sobre o seu trabalho e a sua missão na comunidade? Aí toda hora ela fala assim, eu vou mandar cortar tudo isso. Independente de estar hoje vereador ou não, eu tipo assim, eu fico muito feliz hoje que algumas pessoas já me têm referência como idoso, abandono de idoso, nessas questões assim, né? E outra questão que eu estou sendo muito referência hoje na cidade é a questão de animais abandonados, atropelados,
Dá um trabalho? Dá. É um custo? É muito difícil? Mas quando alguém, ou dependentes, quando a família liga para mim, falou, amigo, me ajuda, pelo amor de Deus, meu filho está ameaçado, ele está querendo ir para um centro de reabilitação. Quando alguém me tem como referência para essas questões, que não é boa para a família, eu também não vejo isso como algo que eu fico feliz, mas quando lhe vê como uma solução para essas coisas, você fica feliz. Você fica tipo assim, poxa, o que eu faço é com muita responsabilidade e eu tento dar resultado. Então você, de qualquer forma, você fica feliz por ser referência nessas questões. Não que eu fique feliz com a situação que a pessoa esteja vivendo, de abandono, de dependência, de desestrutura familiar ou de um acidente de um animal, mas quando você é lembrado, é procurado e nessa perspectiva de solucionar um problema, assim, eu fico muito feliz. Então eu quero ser lembrado por ter sido útil na vida de alguém, sabe? Nada mais. Se hoje pudesse realizar um grande sonho para a comunidade, qual seria? Hoje eu teria aqui em Jequié um centro de animais, assim, sabe? Eu queria muito um projeto que eu sonho muito, apesar que o ano passado eu realizei um sonho, eu consegui instituir um projeto, o primeiro projeto da Câmara de Vereadores do ano passado, o único que saiu do papel foi o meu, com muita honra, eu consegui instituir aqui em Jequié o projeto Consultório na Rua. O que é o Consultório na Rua? É um projeto que já existe no Brasil todo, aqui em Jequié já não tinha, que é uma equipe de profissionais da saúde, como saúde bucal, psicólogo, médico, enfermeiro, psicólogo já falei, é um psiquiatra. Então essa equipe, ela tem uma van, um carro equipado, e essa equipe sai abordando as pessoas de rua. Então foi um sonho realizado. Mas outro sonho que eu gostaria era unir proteção animal com dependentes de álcool e droga. Então, eu queria muito ter um espaço para acolher esses animais de rua, maltratado, ferido, para os próprios usuários cuidarem dos animais, ser tipo uma terapia para os dependentes e ao cuidar dos animais, e a gente tiraria essa grande quantidade de animais da rua ou de dentro das casas que é violentados, que é feridos, que as pessoas abandonam, que passam fome, enfim, que é maltratadas. Então, assim, é um grande sonho, algo que é a questão de saúde pública, porque a gente já está resolvendo a questão de animais de rua e também resolvendo a questão de dependentes químicos. Então, meu sonho era ter um espaço para unir os dois, animais e dependentes. O que te motivou a ser vereador? Na verdade, sempre foi um sonho, né? Essa é a terceira tentativa. Eu fui 3 vezes. Muita gente não sabe, mas eu tentei 3 vezes. Dessa vez eu consegui, mas eu fui aumentando minhas votações, né? A primeira eu tive 700 e pouco. Aí a segunda eu tive 1.700 e pouco. E a segunda eu tive 2.517. Então foi aumentando. Mas eu não parei, nenhum quem me acompanha nas redes sabe. Eu não parei, tipo assim, eu vou começar a fazer os trabalhos sociais só no período de política, não é sobre isso. No abrigo de idosos eu tenho 18 anos, que eu tô lá, 18 anos. Toda semana, quase diariamente. Eu organizo várias coisas dentro do abrigo de idosos. Mas você estando vereador, às vezes eu tenho a possibilidade de criar um projeto de lei, como eu criei do consultório de rua, eu tenho mais acesso a resolver algumas questões na vida das pessoas. Então, assim, tipo assim, políticas públicas que eu vivia, que eu tinha vontade de fazer e que agora eu tenho a possibilidade de colocar na prática. Pena que nem todos os projetos que você faz saem do papel, mas isso não é... A gente não tem a competência de executar, sabe? Se você não tentar fazer você mesmo, com quem acredita, muita coisa não acontece. Mas você estando vereador, você tem como criar projetos de lei, abraçar mais, com mais efetividade, porque antes eu fazia parte só como voluntário, e agora eu continuo fazendo como voluntário e fazendo políticas públicas voltado às questões que eu acredito, que eu sempre vivi. Então é essa a possibilidade, estando como vereador. Ótimo. Como cargo público de vereador pode contribuir para a continuidade do acolhimento às pessoas em situações de vulnerabilidade? Eu respondi outras palavras, mas agora eu vou responder. Continuidade, por exemplo, eu ficava muito
no projeto da rua mesmo, a gente ficava muito restrito a só levar alimento, acolher, levar para o centro de reabilitação, ficar naquela agonia de sempre estar levando alimento, porque vive de doação. Mas agora eu consegui, tipo assim, fazer um projeto de lei para ter, de fato, uma equipe sendo paga, contratada, profissionais que são caros, psicólogo, psiquiatra, sabe, ter essa equipe direcionada para trabalhar com moradores de rua. Porque tu acha que eu ia conseguir uma equipe dessa sendo voluntária? Eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir bancar um transporte para trabalhar de segunda a sexta, de 5 da tarde a 10 da noite, pagando um médico, pagando um psiquiatra, pagando um psicólogo, pagando saúde bucal, um enfermeiro, um assistente social e ainda bancando o carro para estar atendendo pessoas de rua. Então, tipo assim, você conseguindo conquistar um projeto desse, para mim já vale muito. Então, assim, a parte social que eu fazia era o quê? Tem uma amiga, enfermeira ou amiga, a gente vai ali que tem um morador de rua que recebeu um tiro, tá com a bala na mão. Se essa pessoa for pro hospital, vai ser presa. E aí? Eu ia fazer o quê? Não tinha como levar esse morador de rua pro hospital. Não querendo proteger essa pessoa de criminalidade. Não é sobre isso. Uma pessoa com uma briga na rua cortou a cabeça. Aí, tipo assim, já tem dificuldade dessas pessoas. Imagine aí, um morador de rua que está no aspecto vivendo na rua, sujo, de dias. Tu acha que um hospital vai atender essa pessoa? Atende se tiver muita gente perto, que as pessoas veem que atendeu de forma discriminando a pessoa, mas se não tiver alguém para chegar com essa pessoa lá, o atendimento não vai ser igual. Então, tipo assim, você tem uma equipe que é humanizada, que trabalha sem nojo, que trabalha com igualdade, que tem a obrigação de cuidar daquela pessoa de rua, é incrível. Então, pra mim, é muito diferente você ter um trabalho voluntário, que tem pessoas que vai hoje e não pode ir amanhã, e ter uma equipe paga para cumprir horário e com todo esse aparato, né, que tem. A gente tem sala, a gente tem uma sala no posto de saúde, tem uma van, pode fazer um trabalho de dentário em uma pessoa que está em sofrimento com dentes, enfim, né. Então a gente tem todo um apoio, né, por trás disso tudo. Um apoio de verdade, assim, que não é só uma parte de voluntariado. Agora vamos para rapidinho. Rapidinho a gente vai falar uma palavra pro senhor, você vai falar para frente para você. Esperança. Eu tenho esperança, assim, sabe, de ainda alcançar, assim, um mundo um pouco mais sem preconceito, assim. Acho que preconceito é uma coisa que segrega muito as pessoas, né? Eu falo preconceito que engloba racismo, a diferença entre pessoas, da pessoa não conviver com um certo tipo de problema para a sociedade e julgar o outro que está passando por aquilo, achar que em nenhum momento da vida essa pessoa pode passar por certas situações, achar que é protegido, que vive numa bolha. Então eu tenho uma esperança ainda de alcançar, não um mundo completamente com igualdade, assim, mas com menos preconceito, assim, sabe? Das pessoas viverem a sua sexualidade do jeito que bem entender, de ter acesso, de ter oportunidades iguais. E é isso. Minha esperança é essa. Empatia. Eu acho que empatia é uma coisa que você não pode colocar no outro, né? Você não vai nunca moldar o outro, querer que a pessoa pense como você ou que sinta a dor do outro. Mas quando existiam pessoas que a gente percebe muita falta de empatia, isso me incomoda muito, isso me afasta de algumas pessoas que não têm o mínimo de vontade de ter empatia pelo outro, assim, isso me afasta demais. Mas o que vem empatia é, tipo assim, na minha cabeça, infelizmente nem todo mundo tem. Não que eu tenha o máximo, que eu sou a pessoa que tem mais empatia do mundo, não é sobre isso não. Eu não gosto de pessoas que eu percebo que não olham o outro com igualdade. Isso já me afasta muito das pessoas. Perseverança. Eu sou uma perseverança, eu acredito muito no meu potencial. Se eu não acreditasse, eu tinha desistido desde a primeira vez. Assim, eu sou de uma família normal, não tenho herança, não tenho nada assim. Mas eu entendia que através do potencial que eu já vi em mim, que eu poderia chegar em qualquer lugar.
Eu não precisei ter familiares políticos, vim de uma família de políticos, assim, para me inserir na política. Eu sabia que ia ser mais difícil, mas eu tinha certeza que um dia ia conseguir. E quando você acredita no seu potencial, você consegue. Políticas públicas para a juventude. É como eu falei, eu acho que enquanto a juventude entender o seu potencial, assim, se unir enquanto estudantes, enquanto juventude, eu acho que a gente consegue conquistar muita coisa. Porque todo mundo está aí para abraçar grupos organizados. E quando a pessoa tem grupos organizados de juventude que sabe o que quer, que tem uma perspectiva de entender políticas públicas, entender que através da organização vocês podem trazer muita coisa para a comunidade de vocês, para a sociedade, para a rua de vocês, para os problemas que vocês entendem como problemas que o poder público pode sanar, ou pode diminuir, ou pode amenizar. Eu acho que precisa os jovens entender mais o poder que tem nas mãos. E eu acho que a globalização, como eu falei, o acesso às redes sociais, a entender o plano de governo de cada candidato futuramente, vocês têm tudo assim para não se deixar se levar por promessas, assim como, por exemplo, boca de urna, como saco de cimento, como bloco, coisas que a gente vem ouvindo de muitos anos atrás, que as pessoas se vendem o poder do voto em troca de qualquer coisa e ter que sofrer anos e anos na mão de pessoas que não tem nem perspectiva, não faz nenhum trabalho voltado para a mudança social, né, principalmente das pessoas que mais precisam. Eu acho que é isso. Dignidade. Infelizmente nem todo mundo tem, né, dignidade. Eu acho que e quando você percebe que você tem o poder também, vocês enquanto jovens têm o poder de devolver a dignidade de algumas pessoas, você se vê como, assim, muito poderoso, assim, de transformar as pessoas e de voltar a dar dignidade às pessoas. Quando me vem dignidade, me lembra pessoas de rua que por certo tempo perdeu a dignidade, que você tem o poder também de abraçar essa pessoa para devolver a dignidade a essas pessoas e serem inseridas novamente na comunidade com muita dignidade e igualdade. Quando eu falo em dignidade, eu lembro de morador de rua. Comunidade. Eu amo comunidade, né? Quando eu falo em comunidade, eu lembro de movimento, eu lembro de pessoas nas ruas, de movimento organizado, de festa, eu amo viver em comunidade, amo. Eu gosto de ter os momentos sozinhos, amo ficar sozinho em casa, mas eu sou de gente, sou de estar junto do povo, assim, de comunidade. Quando eu percebo que tem uma comunidade organizando tal coisa, eu gosto de estar inserido, eu já procuro essas coisas para me estar envolvido. Amo comunidade. Dignidade humana. Dignidade humana eu vejo muito na falta de dignidade. Quando eu falo em dignidade, eu penso na falta de dignidade que algumas pessoas que eu vivo nesse contexto de abandono, de pessoas abandonadas, de idosos, de dependentes, da comunidade LGBT, por falta de dignidade, pela segregação, do preconceito, enfim, né, dessa coisa de separar, achar que uma comunidade é diferente de outra, que o ser humano é diferente de outro. Então eu vejo muito nessa perspectiva ruim que a gente vive desnecessariamente, infelizmente, por algumas pessoas que se acham protegidas e que certas coisas não alcançam a sua família ou a sua pessoa. Aulão Show. Aulão Show. Aulão Show é um dos meus projetos. Esse ano faz 14 anos, em outubro. É um grupo que a gente criou. Todos os grupos que eu faço parte ou que eu lidero aqui na nossa cidade sempre tem uma vertente social. Sempre, todas. E a gente usa de uma forma usável para a gente abraçar projetos, comunidade, pessoas que precisam. Então, o Aulão Show entrou na minha vida porque eu sempre vivi da dança, assim, sempre amei a dança e vi a dança como instrumento transformador. Eu sabia que muita gente hoje mudou de vida financeiramente ou perspectiva de ajudar suas famílias ou de alcançar seus sonhos através de dança. Quantas histórias de bailarinos que veio da pobreza, enfim, e a dança veio e resgatou essa pessoa e transformou essa pessoa. Então eu via muito isso. Eu tinha muito preconceito, né, na família, mas eu via a dança sempre como um instrumento que poderia me levar nos lugares.
Eu frequentava academia boa através da dança, que eu não tinha condições de pagar a melhor academia que era antigamente. Mas tinha um grupo de dança que nessa academia eu ganhei uma bolsa, porque tinha poucos homens e precisava de homem. E na época era bom, né? Nesse grupo. Então, se não fosse a arte, eu não estaria inserido naquela comunidade classe média alta. Não que eu queria estar, mas que a dança me levou. A dança precisou. Então, o Aulon Show criou, a gente, na perspectiva que a gente apresentava em troca de produto de limpeza. A gente ia fazer, por exemplo, um evento no Anitta Rabelo ou no colégio particular. Aí, em vez da gente ganhar um cachê, a gente ganhava produto de limpeza que a gente levava para os abrigos. Aí já amenizava isso. Então, até hoje, o Aulão nunca ganhou um cachê pra gente ganhar e ficar, cada um com um dinheirinho, não. Sempre foi nesse intuito de ajudar alguma comunidade, ou construir uma casa, ou ajudar na lavagem do abrigo, ou fazer uma faxina, ou comprar alguma coisa em prol de alguma campanha, o Dia das Crianças. E hoje o Aulon Show, graças a Deus, a maioria tem nível superior, é formado, tem já uma profissão. E a gente é um grupo que é muito mais do que um grupo, é uma família que entende esse olhar especial. Vários fazem parte da minha equipe enquanto vereador, já está fazendo parte financeiramente remunerado em projetos que eu coloquei, como Dança nas Praças, que está tendo aqui no quilômetro 4 e 3, que é um projeto que dá aula de dança e ritmos para a comunidade, grátis, mas o professor é remunerado, que trabalhou comigo, que fez parte do Aulon Show essa vida inteira, e que hoje a gente está dando oportunidade de trabalho remunerado a essas pessoas. Faz 14 anos hoje, esse ano. Para finalizar, qual conselho o senhor deixaria para os jovens que querem fazer a diferença na comunidade, mas ainda não sabem por onde começar? Eu fico muito feliz, e todos os convites que eu recebo para falar sobre projeto social, eu vou com muito prazer. E quando tem um grupo, e convidando vocês aqui do Anitta Rabelo, se vocês tiverem a possibilidade da gente organizar uma ida de vocês em algum desses projetos, para ver de perto, para conhecer, por exemplo, o abrigo de idosos, conhecer a estrutura, conhecer o funcionamento, conhecer a história de cada idoso, de alguns idosos, como foi abandonado, que violência essas pessoas sofreram. Aí tem várias questões aí. Você vai entender que você pode muito fazer pela vida daquelas pessoas. Só sua presença ali já é muito, não precisa você ter dinheiro, nada. Só de você ter um momento de 10 minutos ouvindo o idoso, já é muito. Então, ali você já vai saber e sair consciente que só sua presença já é muito válido. Mas eu, gosto de ensinar a fazer projetos, ver a necessidade do bairro, ou da comunidade, ou do que a gente quer planejar, projetar para fazer um trabalho social. Pela minha experiência, eu sei a quem contactar, o que precisa, o meio que a gente pode conseguir recursos financeiros, ou de mobilizar a comunidade, ou fazer uma divulgação, usar as redes sociais, usar algumas pessoas influenciadoras aqui na nossa cidade que me ajudam nesses projetos sociais, de dar visibilidade a alguma campanha. Então, eu gosto muito dessa parte de instruir as pessoas nesse contexto de projeto social. Então, eu sou muito adepto, aberto a isso, e precisar de mim nesse contexto de fazer alguma campanha, ou de instruir, ou, enfim, nesse sentido, eu estou muito aberto e com vontade de ser útil na vida de vocês. Acabamos, mas a produção foi muito docinha pra vocês. Oi? Olha! Feita à mão. Que massa! Certificado pro senhor assinar. Esse aqui vai ficar comigo? Sim. Uma caneta, gente. Aí vou deixar lá na sala do... Na minha bolsa. Aí o senhor assina aqui pra gente, viu? Assino. Vou deixar lá na sala da Câmara. A gente gosta de convidados. Não, mas quando a gente fala de alguma coisa que a gente vive, é natural. Vocês, podia a gente organizar uma ida de vocês lá no abrigo. Pode falar. Eu consigo o transporte para levar vocês. Fala pra diretora, marca o dia e a gente vai. Levo, para vocês entenderem o processo de um abrigo, ou pode ser um abrigo de crianças. Encerramos nosso episódio. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado, valeu.